Olá pessoal, vamos a mais uma aula aí de matemática. Sou o professor Fábio Neves. Vamos trabalhar a resolução de questões, duas questões do Enem hoje e uma para a gente pensar. Tudo bem? Vamos lá. Essa é uma questão do Enem de 2010. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo. Tá? Ele está se referindo aos vértices A, B e C. E as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo. Okay? Pontos médios. Então, P, M e N está dividindo cada lado ao meio, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. A região demarcada pelas estacas AB, MN deveria ser calçada com concreto. Tá? Então, essa região cinza seria uma calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde. Então, pelas alternativas, ele está fazendo uma comparação de tamanhos entre essa área de calçada e, basicamente, o triângulo aqui sem calçada ou em relação a um triângulo maior. Tá? Vamos estabelecer algumas relações, algumas congruências, e aí a gente verifica a relação entre essas áreas, tudo bem? Vamos lá. Vejam que podemos traçar uma paralela à base passando pelos pontos P e M, que são dois pontos médios. Tudo bem? Essa paralela nos dá, de acordo com aquele teorema, nos dá a marcação desse ângulo idêntico. Lembre-se que marcas iguais, medidas iguais. Então, esse ângulo C aqui embaixo é o mesmo ângulo M aqui. Tudo bem? Ao mesmo tempo que, já que os pontos são pontos médios, né, o P, o M e o N, tá? Vamos lembrar disso daí. Podemos traçar aqui uma diagonal nesse retângulo, certo? E esse ângulo aqui vai ser o mesmo, tá? O mesmo aqui de cima ou daqui do canto. Ok? Ah, mas como assim? Vejam só, imaginem que esse triângulo ABC, a base agora é o BC, essa inclinada aqui. Nós vamos traçar uma paralela passando pelos seus pontos médios. Essa paralela, assim como eu passei aqui em PM, é a chamada base média. Tá? Esse segmento que une pontos médios, ele é paralelo à base. Tudo bem? Então, pela mesma definição de paralelismo, eu tenho o mesmo ângulo aqui. Tudo bem? Bom, levando em consideração esse segmento em azul aí, PN, tá? E as paralelas AN e PM, nós podemos ter a marcação de um outro ângulo aqui, que são alternos internos. Tá? Ângulos alternos internos, já falamos sobre eles. Ok? Com esses ângulos e com a questão do ponto médio, nós temos nesse triângulo aqui de baixo, tá? Esse triângulo aqui de baixo, ele vai ter esse lado, vai ter esse ângulo reto, vai ter esse outro ângulo e esse lado em azul, exatamente do mesmo tamanho aqui para este outro triângulo, tá? Também é um ângulo reto aqui, também tem o mesmo ângulo aqui, né? Consequentemente, pelo caso AA, né, se eu tenho dois ângulos já garantidos, o terceiro, obrigatoriamente, também será congruente. Então, eu tenho, no caso, triângulos semelhantes. À primeira vista, eles são semelhantes. O que vai garantir para mim a congruência é a congruência entre os lados. Esse lado aqui, PA, é do mesmo tamanho do MN. Esse lado aqui, AN, é do mesmo tamanho do PM. Enquanto que o PN é o mesmo lado para os dois. Então, se eles têm os mesmos lados e os mesmos ângulos, são triângulos congruentes. Ok? Olhando agora para esse triângulo aqui de cima,
eu tenho esse PB aqui do mesmo tamanho do PA. Eu tenho aqui o ângulo reto. Eu tenho aquele ângulo de novo, tá? E, consequentemente, pelo caso AA, esse outro ângulo também tem que ser congruente ao outro aqui. Eu posso usar esse N aqui como referência, ou o ângulo P aqui como referência, tá? Tanto faz. Ok? E vejam que eu já tenho este lado em comum, tenho este lado aqui em comum, e esta inclinação é a mesma daqui. Lembre-se que ela é proveniente da base média, tá? Então, eles são também aqui do mesmo tamanho. Base média é metade da base. Tá? Então, eu tenho mais um triângulo congruente. Então, esse triângulo e esse triângulo são todos de mesma área. São todos congruentes. E se eu olhar para esse outro aqui, para este quarto triângulo, vejam de novo, eu tenho este lado em comum. Este aqui embaixo, ele é do mesmo tamanho deste daqui, porque N é ponto médio. Este daqui vai ter o mesmo tamanho deste, porque M é ponto médio. Aqui eu tenho um ângulo reto, tenho de novo aquele nosso ângulo inicial e, consequentemente, esse aqui tá, vai corresponder ao N, ou ao P, ou ao B, tanto faz. Então, eu tenho mais um triângulo congruente, ou seja, eu dividi a figura em 4 triângulos congruentes, sendo que a parte calçada são 3 e a parte não calçada só 1. Tá? Então, eu chego à conclusão que a área a ser calçada corresponde ao triplo da área do triângulo MNC, que é esse aqui que está em branco. Ok? Vamos para mais uma. Essa não veio com figura na prova, hein? No Enem de 2009. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, ou seja, na parte inclinada, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Nessa questão é bom a gente fazer o desenho, tá? Por quê? A gente precisa visualizar exatamente o que o problema está pedindo. Então, eu vou trazer aqui a rampa. O paciente estava aqui embaixo. Ele caminhou, certo? Ele se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 em relação ao chão, tá? Essa rampa do hospital tem uma altura total de 2,2. Então, quanto falta ele andar? Por que eu quero chamar a atenção também no desenho? Porque é muito comum errar aqui a armação. Eu sei que dá vontade de fazer 2,2 com x e o 0,8 com 3,2, mas não é assim. Lembre-se que a semelhança é de triângulos, então vocês têm que ter em mente os triângulos. Você tem um triângulo menor, onde aqui você sabe que é 3,2 e aqui é 0,8. E você tem esse triângulo maior, onde a altura é 2,2, mas o comprimento da rampa é x mais 3,2. E aqui você vai fazer a relação do jeito que você achar conveniente. Tudo bem? Você pode relacionar altura com altura, comprimento com comprimento, ou comprimento com altura, comprimento com altura. Lembre-se que a ordem que você estabelecer para o primeiro tem que servir para o segundo, tá bom? Então vamos lá. Então vou fazer aqui o BE com o BC. O BE é o 3,2, tá? Ele sai daqui do B, vai até aqui no E. E o BC é o comprimento total, tá? Então é o 3,2 com o x mais 3,2. E vou comparar o EF, que é o 0,8, com o CA, que é 2,2. Tá? Fazendo as substituições aí,
Aqui nessa multiplicação que nós vamos fazer, cuidado, precisa do parêntese porque se trata de uma expressão. Tá? Então vai ficar 0,8 vezes parêntese 3,2 mais x igual a 3,2 vezes 2,2. Tá? Nesse caso aqui temos propriedade distributiva a ser feita e lá apenas a multiplicação. E aí é uma equação do primeiro grau, simples para resolver, isola quem tem a letra, quem não tem passa para o outro lado, né? Tá somando, passa subtraindo, subtrai, e o 0,8 que está com x aí está multiplicando, vai passar dividindo. Tá? Lembre-se, para fazer essa divisão, você complementa aqui com mais uma casa decimal para ficar com 2. Elimina as vírgulas e faz a conta. 448 dividido por 80, que dá 5,6. Letra D. Tudo bem aí? Beleza. Vamos para mais uma até mais elaborada, né? Deixo sempre para o final, acho que é mais complicada, termos algébricos. Não é uma questão do Enem, mas é capaz de vir algo semelhante. Eu vejo muito em vestibulares por aí. Na figura temos que BC é 15, AH, aqui ó, A até o H é 10, e PQRS é um quadrado, cujos lados medem x. Aí você coloca x nos 4 lados. Tudo bem? Qual é o perímetro desse quadrado? Ó, botando aqui já mais bonitinho. O que nós temos em vista é que vai formar um triângulo aqui em cima, que vai ser semelhante ao triângulo grandão. Tá? Por que vai ser semelhante ao triângulo grande? Vamos lá, não é um quadrado? O quadrado não tem seus lados opostos paralelos. Então, eu tenho aqui um segmento paralelo à base. E, de acordo com aquele nosso teorema, né, o teorema da paralela à base, já garante que esse triângulo menor aqui é semelhante ao triângulo grande. Vamos só pegar as medidas direitinho. Quem a gente vai relacionar com quem? Vai fazer uma relação altura com base. Tá? Então, nós temos aqui a base PQ com a base BC. Eu estou fazendo do menor para o maior. Tá? A altura AT, botei esse ponto T aqui, bem aqui, ó. Com a altura AH. Quanto mede PQ? X. Quanto mede BC? 15. O AH, 10. O único cuidado que vocês têm que ter é na hora de determinar esse AT. Vejam que AT ele é os 10, tá, do AH, menos x do quadrado. Ok? Então vai ficar 10 menos x para o AT. De novo, como é uma expressão, na hora de fazermos a multiplicação aqui cruzada, cuidado, usem o parêntese. Vai ficar 15 vezes 10 menos x igual a 10x. Propriedade distributiva. Quem tem letra vai passar aqui para o outro lado. No caso aqui está menos 15x, vai passar para o outro lado mais 15x. Aí vai somar. E o 25 está multiplicando, vai passar dividindo. 150 dividido por 25, 6. Cuidado, hein? Olha só, isso é muito comum em vestibulares, tá? O Enem, depois de 2012, ele tem evitado esse tipo de distrator. Esse é o tipo do distrator pegadinha. Isso não é mais objetivo do Enem. Vejam que a pergunta não é quanto mede o x, apesar de colocar o x em negrito. A pergunta é qual é o perímetro. Aí tem que lembrar que para o quadrado o perímetro é 4 vezes o lado. Então, 4 vezes 6, 24. Essa é a nossa resposta, é a letra D. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.